Como adaptar receitas humanas para pets é o nosso tema de hoje, nesse sábado, último dia para você aproveitar um bônus incrível para entrar na comunidade Chef de Animale. Um vídeo para você aprender a usar o Instagram como uma ferramenta e aí aumentar as suas vendas. Sejam bem-vindos! Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês como a gente consegue aí transformar, fazer a releitura, né, de uma receita humana para os pets, né? Muitos alunos aí têm muitas dificuldades nesse assunto e a comunidade surgiu exatamente para isso, para você poder aí criar uma receita que você queira, entendendo como cada ingrediente vai funcionar. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, né, o que a gente gostaria de criar, né? Então, o que você gostaria de transformar? É um prato, um bolo, uma receita, um glacê, né? Então, qual é esse visual que você precisa desse produto? Um grande erro das pessoas na hora de fazer uma releitura, né, do mundo humano para os pets é ir muito atrás da textura. Diferente aí de outros itens da confeitaria, né, na hora de uma releitura, você tem que deixar a textura um pouco de lado, né? Por que eu tô falando isso? Como assim, Carol, deixar a textura, né? Não precisa ir para pensar a mudar como eu vou fazer essa mudança utilizando um ingrediente que tenha a mesma textura. O visual dele é muito mais importante que a textura, tá? Quando a gente pensa num bolo de aniversário, por exemplo, se a gente falar no mundo humano, né, as massas no geral, né, diferente quando é para fazer uma decoração com massas de cereais, por exemplo, você precisa aí que esteja um bolo muito macio, porque isso é aí já uma maneira de você fazer o bolo no mundo humano, né? Então, como a gente tem muita referência, a gente precisa ir atrás dessas texturas. Quando a gente está trabalhando com pet, né, a gente pensa nessa releitura num estilo de visual. Então, a gente traz ainda assim algumas texturas parecidas, né, mas não necessariamente igual no mundo humano. Então, o principal, né, é você utilizar de ingredientes que sejam aptos para os pets, né, e dentro disso trazer o visual, que esse visual a gente sabe que é mais para o tutor que para os próprios pets, né? Isso é nítido, né? Que a gente faz essa transformação aí para poder agradar os tutores e não os pets. Por isso, a textura acaba não sendo o ponto principal aí para você fazer essa adaptação de uma receita humana para os pets, né? Outra coisa interessante são você brincar com os ingredientes. Como na semana da confeitaria para cães e gatos, onde a gente apresentou a maçã do amor, né? Então, a gente faz aí dentro de um sabor, também podendo ter várias opções aí de troca, até mesmo transformar essa maçã do amor em um produto salgado, mas a gente traz esse visual de uma maneira que seja um produto menor, né? Que seja aí um visual para um pet mesmo, com itens de decoração que vão fazer, que facilitem também oferecer esse produto para o tutor. Como, por exemplo, a maçã, né? A gente cria esse espelhado em volta da maçã, que é uma textura com gelatina, né? Que não tem nada a ver com uma calda de açúcar. Então, o que a gente busca? Esse visual com que fique aí mais espelhado, mais brilhante, e também a gente aí traz outros itens como o ossinho, que é uma decoração já trazendo para o mundo pet, né, e mostrando porque aquele produto é um produto para pet. Então essa gelatina, além dela trazer aí essa textura, né, esse visual, esse brilho todo, ela também vai trazer aí uma facilidade para o tutor oferecer. Isso porque é um produto que ele não vai ficar derretendo nas mãos do tutor, não vai causar muita bagunça, né, e você vai conseguir oferecer com facilidade. Além de poder trazer vários outros sabores aí dentro das opções que a gente tem e também poder organizar aí nessa visual de corte, né? Então,
Quando a gente pensa numa releitura, o primeiro ponto é você pensar no visual. O que você deseja? Qual a transformação que você deseja? Não precisa ser exatamente a mesma coisa que no mundo humano, né? Então, a gente aí, sempre quando vocês forem criar alguma coisa nova, pensem em porções que sejam adequadas para os pets, né? Como o caso aí, né, vou trazer vários exemplos hoje, falando aí de alguns exemplos da comunidade Chef de Animais. O Quindim, por exemplo, é um produto aí que a gente encontra no mundo humano, desde pequenas porções até maiores e até grandes, né? Então a gente trouxe aí na comunidade Chef de Animais um quindim de uma gramatura menor, né? Dentro dele várias possibilidades também de forminhas, onde vocês podem utilizar diferentes opções de visual, mas um tamanho adequado. E mais que tudo, a mistura desses ingredientes aí são ingredientes aptos para os pets. O primeiro ponto para você trazer uma releitura é você escolher os ingredientes, né? Então, quais os ingredientes aí você vai tentar oferecer para fazer essa mudança? Não fiquem presos somente aos ingredientes da receita original, né? Então, às vezes uma receita que é um docinho, você pode fazer ela no estilo salgado. Então, como trazer um brigadeiro, por exemplo, né, para o mundo pet? Claro que a gente não vai trabalhar com o açúcar, muito menos com o leite condensado, né? Mas para trazer esse visual, tubérculos como batata doce, inhame, uma batata salsa, até mesmo uma mandioca, podem trazer uma textura onde você consiga aí manusear e fazer formas como, por exemplo, de docinhos, fazer os enrolados e trazer muito sabor para essa massa. E, por exemplo, nos docinhos, a gente também traz aí esse visual, né, que é fazer o confeito dele, né? Então, que forma a gente vai trabalhar nesses confeitos? A gente vai usar itens que sejam aptos para o consumo e que criem esse visual, como, por exemplo, coco ralado, farinha de amendoim e até mesmo farinhas mesmo, como o caso da farinha de amêndoas, que é uma farinha que não necessita você fazer a cocção dela. Então, você pode aí já trazer também, oferecendo como uma forma de enrolados de docinho, ou até mesmo fazendo em salgadinhos, né? Que a gente dá várias dicas dessa forma na comunidade, que é para você dar esse visual, trazer esse visual como se fosse alguma coisa frita, né? Então, sempre aprendendo a mudar o estilo, né? O maior erro que eu vejo é a pessoa tentar ficar pensando somente naqueles passos, né? Então, vamos falar aqui da parte dos salgadinhos. Você vai pensar em fazer um salgadinho, você primeiro tem que pensar em qual visual eu vou conseguir trazer esse resultado com os ingredientes que são aptos, né? Então, por exemplo, escolhemos ali uma base para fazer. Você não precisa passar pelo mesmo processo, por exemplo, de você fazer um salgadinho, onde você tenha que fazer o cozimento dessa massa, né, em água, adicionar farinha, posterior isso, adicionar os ovos. Então, todo esse processo, ele pode ser modificado, né? Então,